Olá pessoal, tudo bem? Voltamos aqui com uns videozinhos sobre filosofia, né? Que nesse diálogo que estamos tentando realizar aí toda semana, com alguns erros, alguns momentos que não dão certo, mas que estamos aí desenvolvendo, né? Aqui no canal sobre filosofia. Hoje eu estou pretendendo falar um pouco sobre a questão da palavra filosofia, né? Filosofia, todo mundo mais ou menos já ouviu falar alguma vez, que filos significa amizade, né? E para mim é importante aqui a gente falar um pouquinho também sobre o que é filos, mas dentro do contexto da origem da palavra e das suas relações com as outras palavras. No geral, nós falamos amor e a palavra amor serve para todos os tipos de amores, né? Amizade, relacionamentos afetivos, relação pai e mãe. E no caso grego, eles tinham palavras mais específicas para cada uma das formas de amor. Lógico que cada uma dessas formas tem outras possibilidades, outras dimensões. E aqui é interessante pensar nisso, né? A palavra eros, que significa amor, tem a ver com amor, digamos assim, de ligação, né? Lá em Hesíodo, que é um epopeuta grego, ele conta na Teogonia que primeiro tem caos, né? Como assim, é um mito originário dos gregos, né? Primeiro você tem caos, depois você vai, de caos surge Gaia, que seria a Terra, e Uranus, que é o céu, e depois surge Eros. E Eros é aquele que vai fazer a ligação entre Gaia e Uranus, né? E aqui a gente vai entender sempre essa coisa do Eros muito ligada a essa atração, essa atividade entre duas pessoas, né? E no caso ali, começa com dois deuses, mas ele vai ganhar essa dimensão ao longo, né, da mitologia também para ligar as pessoas. Existem outras versões de Eros, mas não é o objetivo do vídeo agora falar sobre essas. Mas é só para dar essa ideia, né, que é um amor de união, que tem um apelo sexual, no caso, né, de atratividade, de unitividade, digamos assim, desses seres, dessas pessoas. Nós temos no grego também a palavra storgi, que quer dizer uma espécie de amor incondicional e que tem um aspecto, digamos assim, de familiaridade. Muitas vezes explica esse amor entre as pessoas da mesma família, que às vezes a pessoa não é lá muito boa pessoa, mas ali todo mundo daquela família se reúne, defende, especialmente as mães ou os pais, né? É muito comum a gente ver aquela história, por exemplo, de uma mãe que, sem saber nadar, se joga no rio para poder salvar um filho, né, que está se afogando. É mais ou menos isso, é um amor que não mede as consequências. Mas não mede a consequência porque é um amor doido, está alucinado nesse sentido, não. É um amor de incondicionalidade, né? Não é digamos, uma deformação psíquica, que apesar de que o termo não foi muito bom, mas assim, algum problema, né, psíquico ou emocional, ou a pessoa é masoquista, coisa do gênero. Mas não, é algo que tem a ver com um afeto extraordinário, né? E esse afeto extraordinário muitas vezes faz com que você, sem medir consequências, seja capaz de fazer atos como esse, de tentar salvar um filho que se afoga sem saber nadar. E o Storge, portanto, é essa ideia de incondicional, né? Um amor que não tem... A pessoa pode errar muito e assim vai, e ainda assim é o amor, né? É muito comum, a gente percebe isso muitas vezes na relação pai-filho, mãe-filho, coisas desse gênero, né? Às vezes a gente não entende porque alguém faz tanta coisa, né, por um filho que não é tão, assim, digamos, boa pessoa, né? E tem também o amor ágape, que é um amor que tem um lado assim que tem a ver com a familiaridade, mas ele não é um amor, no caso grego, um amor humano, né? Ele é um amor que ele tem, quer dizer, ele é um amor que tem a ver com um transcendental, digamos assim. É um amor que tem a ver com uma espiritualidade, né? Um amor que tem a ver com Deus. No caso grego, ele é mais no caso cristão, que ele não é não é um amor necessariamente humano. Os humanos podem até acessar esse amor, mas via um Deus que ama primeiro. No caso grego, é um amor que tem a ver com essa coisa do divino, com essa coisa de algo que é para além da matéria, né, para dizer de modo mais simplificado. E aí,
normalmente eu teria apresentado o amor-filia depois do amor-eros, na minha explicação, mas o amor-filia, ele também tem um componente muito importante, né? E como ele tem relação com a palavra filosofia, eu deixei por fim aqui para falar sobre ele. E é importante dizer, por exemplo, que segundo a concepção de Aristóteles, filia, e na Grécia, filia significa amizade, mas segundo a concepção de Aristóteles, a amizade ela tem, digamos assim, 3 tipos. 2 tipos imperfeitos e um tipo imperfeito. Perfeito, no caso. E aqui é que está a curiosidade, né? O Aristóteles vai dizer que, por exemplo, você pode ser amigo de alguém, um tipo imperfeito, talvez o mais imperfeito de todos, porque você tem interesse, ou porque a pessoa é útil. E aqui é uma coisa interessante, né? A amizade ela pode surgir de uma utilidade. Uma pessoa no momento é útil, por algum motivo, sei lá, ela chega numa cidade nova, encontra com pessoas que vão apresentando aquela cidade a ela, ou numa escola, alguma coisa assim, né? Então, o momento inicial da amizade, ou uma forma de amizade, ela é essa coisa da utilidade. Uma pessoa é útil e eu acabo me aproximando dela, né? A segunda forma é o prazer. Quer dizer assim, uma pessoa, às vezes, ela nos traz prazer. E aqui prazer é muito nesse sentido, né? Às vezes a pessoa é uma boa companhia, a pessoa é boa para ir em festa, a pessoa é boa para poder, sei lá, sair para diversão, uma pessoa agradável, uma pessoa que gosta do seu estilo de música. Então, aquela conviver com aquela pessoa, dar prazer, né? É uma forma, é uma fonte de prazer. E aí, às vezes, a gente é amigo dessa pessoa, tendo em vista esse prazer, né? Essa coisa boa que nós temos em relação a ela. Aristóteles diz que esses elementos, tanto a utilidade quanto o prazer, eles são muito, digamos assim, inconstantes, né? E a pessoa pode deixar de ser útil, ela pode deixar de ser agradável, né? Você pode mudar, sei lá, ela pode mudar de gosto musical, pode mudar de alguma coisa e isso deixa de ser agradável estar com ela, né? Ela pode começar a ter outras ideias e coisas assim, e isso passa a ser algo que você não vai querer manter essa relação de amizade. E aí o Aristóteles vai dizer, olha, esses 2 tipos de amizade, eles são imperfeitos, né? Mas às vezes começa assim uma amizade que vai chegar no estágio 3 ou o estágio perfeito. Por quê? Porque às vezes você começa a conhecer alguém que é útil, depois que é agradável, e depois vocês se descobrem nesse 3º tipo de amizade. E aí ele vai dizer que é o 3º tipo da amizade perfeita, da amizade que se constitui numa outra forma de visão, que não é nem o prazer, nem a utilidade. Agora é o quê? 2 pessoas que se encontram e que têm, digamos assim, o mesmo ideário de virtudes, ou seja, elas querem viver segundo e conforme as virtudes. Né? Virtudes que às vezes talvez não esteja no estágio tão alto quanto o outro, aqui, né, mal dizendo, mas que elas vão viver em busca desse objetivo maior, que é o objetivo de viver as virtudes, né? Que é essa capacidade, essa operosidade de praticar em alguma medida o bem, né? Que é um pouco uma explicação simplificada do que seja o ideal de virtude. Bom, dito isso, a filosofia, portanto, ela quis se diferenciar num momento muito antigo, né, assim, muito inicial mesmo, ali em Demócrito, que vai criar esse termo, ela quis se diferenciar da ideia de sabedoria. Ou seja, a sabedoria sempre existiu. A Sofia, na Grécia, era uma coisa que a gente tem os 7 sábios da Grécia, uma série de coisas, inclusive, entre eles, Tales de Mileto está e é um filósofo. Mas a ideia básica é que você começa a fazer que não é necessariamente alguém que é o sábio, mas alguém que deseja a sabedoria. E aqui nós vamos ter o caráter de estudo, o caráter de reflexão ao longo do tempo, um caráter muito próprio de pensar a filosofia como um desejo de viver esse objetivo de uma amizade perfeita com o conhecimento, que seria, digamos assim, viver o conhecimento como uma espécie de virtudes, né? Apesar de que a palavra aparece antes, mas esse é um sentido que vai se ganhando quando a gente observa a explicação aristotélica sobre a amizade. E esse sentido da filosofia como um processo, como algo que tem a ver com estudo, com meditação no sentido de ponderar, de pensar, de se desenvolver ao longo do tempo, esse caráter da filosofia ele esteve muito no início e permaneceu. Tanto que o símbolo da filosofia é a coruja de Minerva,
que é aquela que sempre levanta voo no fim do dia, né? Então é no fim da tarde que essa coruja voa, por isso nós entendemos que a filosofia ela não tem essa coisa de querer ser a sabedoria em si, mas sim de querer ter um tempo, né? Um espaço, inclusive, para que essa reflexão aconteça, né? E aqui é muito importante perceber que isto que está na origem da palavra foi ganhando formas ao longo do tempo, inclusive se tornando uma disciplina acadêmica, se tornando uma carreira profissional, né, com o cultivo da filosofia, os trabalhos que várias pessoas vão tendo dentro da filosofia, quer seja como professor, como pesquisador, como especialista, como comentador, como filósofo propriamente dito, né? Então esse conjunto de caminhos que a filosofia vai tendo, sempre nós teremos ali essa proximidade de que, se não necessariamente a busca pela sabedoria, mas sempre a busca por um conhecimento, por um estudo, por uma forma paulatina e constante de se aproximar e de viver com o saber, com o conhecimento e com a própria sabedoria, né? Então a filosofia ela tem um caráter de humildade quando ela quer ser amiga da filosofia, e ela também tem um caráter de constância, de permanência no tempo, e por isso que sempre um filósofo contribui para o desenvolvimento do próprio trabalho filosófico, porque nós vamos o quê? Temos a consciência de que a filosofia ela não é a dona da sabedoria, ela não é a sabedoria em si, mas ela é um processo de proximidade, de uma amizade que vai começando ali, pouco e pouco, momento a momento, e que se dá no tempo. Então, como Aristóteles mesmo diz, a gente vai percebendo que o processo da amizade perfeita, ela tem a ver com, não necessariamente com o momento inicial de utilidade ou o momento inicial de prazer, de viver, boa convivência, mas ela tem um processo ao longo do tempo. Então, a amizade perfeita, ela muito provavelmente, ela desiste de continuar sendo amizade, mas ela consegue, no tempo e no espaço, ela consegue ser desenvolvida, né? Ela consegue ser cada vez mais aprimorada. E é mais ou menos isso que a filosofia pode nos ajudar, ou seja, há um aprimoramento em relação ao conhecimento, há um aprimoramento em relação à verdade, há um aprimoramento em relação à busca de saber mais, à busca de conhecer mais, de compreender mais, talvez mesmo a busca de encontrar o sentido das coisas. Talvez a gente não consiga encontrar a sabedoria totalmente, o sentido totalmente, mas estar no caminho já é um passo, né? Tem um grande poema que é muito conhecido, né, do Antônio Machado, que diz, né, caminhando é que no caminho se faz o caminhante, né? E é nesse sentido, não citei o verso igual, porque me falhou aqui a memória, mas é nesse sentido, quer dizer assim, é no caminho que nós nos fazemos amigos, é no caminho que nós nos fazemos buscadores do conhecimento, é no caminho que nós vamos cultivando a amizade com a sabedoria. Portanto, a amizade e a sabedoria são aquilo que caracterizam verdadeiramente o estar próximo ou querer ou cultivar a própria filosofia. Tá bom? Se você viu o vídeo até aqui, teve essa paciência, um vídeo que não é editado, que é talvez muito difícil para a maioria das pessoas que estão acostumadas com vídeos no YouTube muito mais trabalhados, né? Mas se você chegou até aqui, convido você a seguir o canal, a curtir o vídeo, fazer algum comentário, estabelecermos aí algum tipo de diálogo nesse mundo virtual, e que a gente hoje está aqui mais uma vez tentando refletir sobre a filosofia. Tá bom? Abraço para você, fique bem, até a próxima.